Bom dia a todos. Obrigada por estarem connosco, pessoalmente e online. Tratando-se do segundo dia desta Conferência Europeia de Políticas de Arquitetura, que decorre no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, com o alto patrocínio do Presidente da República, renovo, em nome da Ordem dos Arquitetos, os agradecimentos também ontem feitos pelo nosso Presidente, arquiteto Gonçalo Birne. Agradecemos também a todos os convidados de hoje, que generosamente vêm continuar a acrescentar com os seus contributos a discussão iniciada ontem, que teve intervenções de extraordinária pertinência e importância. Renovo igualmente os agradecimentos à Fundação Calouste Gulbenkian e aos patrocinadores Ótima. Especial agradecimento ao Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, nosso Ministro da Tutela, e que fechará hoje este fórum. Cumprindo com a nossa vontade de, no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, realizar este périplo de discussão com o objetivo de refletir e propor políticas de arquitetura no âmbito europeu, valendo-nos para este propósito do extraordinário desafio da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, da sua visão europeísta para a construção de uma New European Bauhaus, convocando todas as gerações de arquitetos e restaurantes criativos e pensadores de cultura, programarmos estes 2 dias de reflexão, de discussão do que afinal nos importa. A melhoria da qualidade da arquitetura, a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos, a redução da desigualdade, da pobreza, da exclusão social em todo o território. Tornando mais complexo este ambicioso objetivo, temos uma trágica pandemia ainda não debelada, que nos impele e obriga a uma profunda reflexão, a uma mudança de paradigmas. E temos ainda, com maior urgência, a cada dia que passa, a sustentabilidade do planeta, a sustentabilidade de todos os sistemas construtivos, do planeamento, energéticos, económicos e sociais. Sobre este propósito, a Ordem dos Arquitetos assinou um protocolo com o Fundo Ambiental que proporciona a criação de 2 prémios de arquitetura no âmbito da sustentabilidade e inovação, o Prémio Obra e o Prémio Dissertação, e ainda um curso de formação certificado com 3 edições, com formadores e palestrantes especialistas nesta matéria. Tinha planeado continuar esta pequena introdução com a apresentação dos participantes de hoje, na sua especificidade e especialidade para a discussão de políticas de arquitetura, reforçando a importância do PNAP, Plano Nacional de Arquitetura e Paisagem, em que a OA está profundamente empenhada. No entanto, depois das intervenções de ontem, amplificou-se de forma surpreendente o âmbito de discussão das várias disciplinas, adicionadas que foram muitas outras leituras, perspectivas, estruturas e modos de atuação para o panorama nacional e internacional. A New European Bauhaus continua a ser o importante pretexto para a reflexão sobre a cidade, a economia, o mercantilismo, a solidariedade social e a configuração e estratégia geopolítica na nossa e em outras disciplinas. Ouvidos os testemunhos de ontem, tivemos a visão otimista e consistente de Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, deu-nos a conhecer o estado da arte deste projeto europeu, secundada pela intervenção de Xavier Troçado. Foi-nos dado a conhecer o extraordinário investimento da UE, os 2.000 participantes no call para os prémios de projetos inovadores no âmbito da New European Bauhaus, cuja escolha será anunciada em setembro, um deles português, e que ficaremos a conhecer já de seguida. Eduardo Souto Moura, usando do sistema das fichas Zettel de Wittgenstein, deu-nos uma lição de arquitetura a partir do seu estudo e conhecimento profundo e intrínseco, desde sempre, da obra de Mies van der Rohe. A ligação deste à Bauhaus, as contradições e os desvios na sua obra.
Souto Moura sugere que a Bauhaus não é receita, que tudo está inventado e que temos que prosseguir reconhecendo a história. Revela imagens de Mies com os demais atores da Bauhaus e a complexidade e contradição na sua obra, como afinal em quase todas as obras dos grandes mestres da história da arquitetura. Localizada no tempo, a Bauhaus foi uma ideia, nas palavras de Souto Moura, uma ideia que teve a força necessária para se difundir tão amplamente. Não devemos repetir o modelo, mas antes inverter o modelo. A apresentação dos 4 intervenientes dos países de língua oficial portuguesa revelam a realidade nua e crua e as idiosincrasias dos territórios onde trabalham e investigam. A verticalidade e a densidade dos países asiáticos, onde o espaço público inexistente é ganho à custa de desenhos complexos, o chão múltiplo é uma realidade que está longe do nosso ideário, uma humanização que nos parece quase irreal. A investigação e o estudo da situação moçambicana, que sabemos cada vez mais difícil a refletir sobre o exercício básico da sobrevivência. E os modelos colonialistas em Angola, que não servem os países colonizados, nem mesmo quando feitos por via do design de Jean Prouvé. A ideia de uma escola em São Paulo cujo projeto educativo se substitui à função social do Estado, envolvendo os alunos, jovens estudantes em projetos de caráter social, a importância do ensino na consciência e na construção da cidadania. A escola da humanidade, a escola lugar de resistência e de ruptura. O debate seguinte aproximou-se do discurso sobre que políticas para que cidades, mostrando layers e camadas de intervenção. A arquitetura e o projeto é uma ferramenta que transforma. É uma ferramenta política importante e hoje vamos, com os nossos convidados, perceber o que não estamos a ver e até onde poderemos ir. É um dado adquirido que projeto e desenho é política. A transformação física e social dos tecidos urbanos, das cidades, das paisagens, é um ato político, mesmo na sua ausência. É agora o momento de pensarmos globalmente uma estratégia nacional e europeia que enquadre, acompanhe e indique com a nossa reflexão os caminhos que podemos seguir. Representamos 27.000 arquitetos que trabalham interdisciplinarmente com muitos outros projetistas e pensadores. Muitos deles já trabalham e participam na causa pública. Muitos já desenham e planeiam a qualidade que a cidade e o território precisam. Mas precisamos de todos. Termino apresentando o nosso primeiro orador, engenheiro Nuno Jardim Nunes, nomeado pelo Governo de Portugal para liderar um grupo de discussão sobre a iniciativa da New Bauhaus Europeia, que conduziu à criação da visão para a Bauhaus do mar, literalmente o mar como a nossa casa, proposta que pretende promover renovadas éticas e estéticas no desenvolvimento a partir das mais diversas dimensões da nossa relação continuada com o mar. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e muito obrigado. Eu não sei se é possível projetar os slides. Muito obrigado, é uma honra e um prazer estar aqui presente. Gostava de agradecer à Ordem dos Arquitetos este amável convite, não sendo eu um arquiteto, para estar aqui. E para falar desta visão da Bauhaus do mar, que foi uma visão que foi co-criada com vários colegas. O Miguel Figueira, a Mariana, o Frederico e o Heitor. O Miguel e a Mariana são arquitetos e que têm beneficiado do espetacular design do Zé Albergaria, que aliás, se virem aqui na Gulbenkian, está também patente na exposição. Quando nós começamos esta viagem pelo desafio de pensar uma nova Bauhaus europeia, pensamos que o mar seria fundamental, até porque beneficiaria muito uma posição de Portugal a nível europeu neste contexto.
Como veem, o mar é muito importante para a sustentabilidade do país e, melhor do que eu, o David Attenborough diz. Desculpem, não sei se conseguem passar. Parece que não tem som. Pronto, o David Attenborough, naquele pequeno excerto de uma série de episódios que ele fez para as redes sociais, mostrava a importância do mar para a sustentabilidade. O mar não só como água, mas o mar também como um ecossistema bastante rico. E como eu dizia, não é só importante para Portugal, mas é também importante para um conjunto de regiões costeiras europeias. Como víamos no slide anterior, mais de 40% da população europeia vive em regiões costeiras e mesmo que nem todos vivam em regiões costeiras, mais de 50% das pessoas passam as suas férias em regiões costeiras. E, portanto, o mar, as regiões costeiras têm aqui um papel muito importante para o futuro e seria impensável que, neste contexto de escolhermos 5 Bauhaus europeias que a União Europeia lançou e muito bem, uma delas não fosse dedicada a esta temática do mar. E o mar, como sabem, enfrenta muitos desafios. Alguns dos desafios são bastante conhecidos e têm sido alvo de grandes intervenções, junto em particular das comunidades mais jovens. Vemos aqui um exemplo recente em Portugal de uma escola onde se incentivava as crianças a desenharem que o mar começa em qualquer sarjeta de qualquer cidade, mesmo que essa cidade não seja uma cidade costeira. E hoje em dia nós conhecemos muito bem os problemas relacionados com os plásticos, com os microplásticos que surgem por ação humana e muitas vezes em sítios que não estão ligados ao mar e muitas vezes com exportação de resíduos que acontecem, infelizmente, para os países do sul do planeta. E, em termos de arquitetura, uma imagem que espero que seja possível passar de um vídeo de drone em Saint-Malo, uma das zonas mais afetadas pelas estou a ver como é que uma solução tipo Highline em Nova Iorque possa se enquadrar em grande parte das nossas costas, que foram construídas e que têm uma herança cultural muito grande. Mas o mar não é só uma fonte de problemas, é também uma fonte de importantes soluções que importa pensar e usar como oportunidade para influenciar e inspirar esta nova geração de design e, espero eu, de arquitetura. O mar proporciona imensas soluções naturais para o problema das alterações climáticas. Uma das minhas preferidas é o caso das baleias. Falávamos há pouco sobre isso, um projeto que submetemos que ainda não foi financiado, mas que eu espero que venha a ser financiado. Um estudo do Fundo Monetário Internacional demonstra que a recuperação da população de baleias a valores do século XVIII, antes da caça à baleia, teria um impacto em termos de alteração climática superior a várias florestas do Amazonas. Estes animais migram do norte para o sul do planeta, migram da superfície para a profundidade, fazendo transferência de nutrientes e têm um enorme impacto social. Porquê é que isto é importante para as zonas costeiras? Naquele pequeno vídeo ali à direita vem uma baleia azul a tentar se alimentar numa zona costeira altamente densificada por barcos no Chile. As baleias neste momento estão a ser ameaçadas pelo impacto de navios e nós, quando repensamos esta nossa relação com o mar, temos que pensar que, muitas vezes, indiretamente, estamos a ter um impacto importante em soluções naturais para as alterações climáticas. E as alterações climáticas e o valor icónico de muitos destes elementos, que muitas vezes nos são invisíveis ou que nós só vemos subtilmente de vez em quando, têm um impacto muito grande. Esta é a famosa instalação em Bruges, do estúdio KCA, onde nós vemos o impacto e o valor icónico das baleias, mais uma vez, como uma forma de convocar a população a se preocupar e a ter uma intervenção relativamente ao mar. E, portanto, nós criamos esta ideia da Bauhaus do mar. Neste momento é uma visão. Posso-vos dizer que já temos a adesão, para além da Universidade de Lisboa, da Arquitetura do Técnico, mas também da Faculdade de Arquitetura. Tivemos recentemente a adesão também da Universidade do Minho, da Escola de Arte e Arquitetura da Universidade do Minho e também da Universidade de Coimbra. Estamos abertos a contributos. Nós não queremos que este projeto seja um projeto fechado, pelo contrário, queremos que seja um projeto
que se abra e que possa permitir que Portugal se posicione como um dos 5 centros ou como um nódo, um dos 5 centros temáticos da New European Bauhaus. Este é o nosso objetivo e é um objetivo bastante inclusivo, porque felizmente o nosso país é praticamente ele todo costeiro. De acordo com os critérios chineses, nós não temos nenhuma região que não seja costeira, porque de acordo com os critérios chineses, 50 km próximo da costa é uma região costeira. E, portanto, nós queríamos convocar a comunidade para permitir contribuir para para este triângulo, para esta assemblagem, que não só se foca no físico, que até há muito tempo tem sido o principal aspecto, em particular na arquitetura, e que mesmo assim também precisa de uma renovada visão estética e ética, mas também trazer as componentes digitais. Eu sou um engenheiro informático e, portanto, eu quero contribuir na área do digital, porque o mapeamento destes fluxos, destes fenómenos, através das tecnologias digitais, tem um enorme potencial. E, finalmente, também trazer os aspectos relacionados com a natureza, porque é óbvio que nós não poderemos encontrar uma solução se não olharmos para a natureza. Muito rapidamente, queria dar alguns exemplos que vieram já deste processo de recolha de contributos. Um exemplo da Michelle Magasso, o Google Maps desta zona, toda azul. O Google Maps de uma zona que, por acaso, é Aveiro, é a Ria de Aveiro, que é uma das zonas mais ricas em termos do seu ecossistema. E a forma como, muitas vezes, as representações através de mapas que acontecem através de sistemas e de empresas que estão preocupadas com a valorização do capital, não valorizam o capital natural. Esta é uma zona onde, ao longo de centenas de anos, as pessoas localmente construíram com a natureza de uma forma bastante equilibrada soluções, e está em Portugal. Um outro exemplo não consigo mudar o slide. E, portanto, a ideia em termos digitais seria: temos que construir mapas que representem novos valores, não apenas o valor de um restaurante, não apenas o valor do tempo que eu demoro a chegar a qualquer sítio. E, portanto, as âncoras, muito rapidamente, da Bauhaus do Mar, que são, mais uma vez, pontos de partida, não são soluções, são uma forma de vos convocar também a contribuir e a pensar sobre este problema. Reconhecer o ambiente. Este é um exemplo de um projeto que eu desenvolvi na Madeira, onde nós mapeamos a influência do turismo na mobilidade e nas emissões de carbono, usando uma rede de sensores que foi instalada e que, aliás, depois foi readequada para ajudar à situação pandémica. Nós temos que criar e que tornar visível estes fenómenos através das tecnologias digitais para permitir que se possa projetar, tendo em consideração estas questões. O segundo, reconciliarmos com o mar. Existem vários exemplos. Este exemplo é o do Miguel Figueira, que ele próprio também é surfista. Esta onda da Nazaré era um sítio maldito e um sítio que se transformou, de repente, num dos maiores símbolos de Portugal e do turismo e da relação com a natureza. E, portanto, nós temos que nos reconciliar com o mar, reconhecendo que temos uma beleza estética que não está necessariamente apenas naquilo que é construído, mas daquilo que, construindo bem, nós conseguimos preservar, e, neste caso, as ondas e os mares. Exemplos ligados à arquitetura. Um exemplo que é um dos meus preferidos, do André Jacques, arquiteto, que construiu uma casa em Laguna Grande, no Texas. Esta casa foi construída para promover a biodiversidade em Laguna Grande. Não foi construída para pessoas, foi construída também para as pessoas poderem usá-la, mas para capturar a água da chuva e depois fazer com que essa água se infiltrasse quando o solo precisasse de estar mais úmido. E também outro exemplo de um arquiteto, falava-se aqui, eu ouvi a Paula falar da relação que nós temos privilegiada com a África, com o Brasil. É muito importante que esta Bauhaus do Mar se abra a esses nossos povos irmãos. Este é um exemplo, não é de um país africano de expressão portuguesa, mas é um exemplo de um arquiteto, o Kunle Adeyemi, que construiu uma casa flutuante na lagoa, em Lagos, na Nigéria, e que representa também mais uma forma de interpretar a arquitetura nesta relação com o mar. Finalmente, reconectar as comunidades, e aqui temos vários exemplos. Infelizmente, ainda há pouco tempo, tivemos novamente pessoas a tentarem chegar à Europa a nado em Ceuta. Este é um exemplo de uma instalação famosa do IAYY que vive em Portugal e que a fez trazendo os coletes salva-vidas das pessoas que estavam a tentar chegar à Europa e levou-os para a Berlin Concertplatz em Berlim. E um outro exemplo, que muito ligado e muito próximo, que eu sou de madeirense, como já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu não o consigo disfarçar muito, do Dele Adeyemo, que fez um trabalho, arquiteto também do Royal College of Art, que fez um trabalho notável
infelizmente não temos o som, trabalho em que ele mapeou as rotas dos escravos que foram para as plantações de cana-de-açúcar na Madeira e que, no fundo, permite repensar a nossa relação histórica com o mar. Nós, como dizia o Tiago há dias na nossa conferência, nós temos ainda uma relação muito traumática com o mar, porque o mar ainda está muito associado ao ultramar, à relação que nós tínhamos com o colonialismo e com o processo de descolonização. Nós temos que passar e ultrapassar essa fronteira e temos que repensar e usar, no bom sentido, a nossa relação com o sul do planeta. Mas também olharmos às comunidades costeiras, o exemplo notável do Ocean Alive, um projeto português onde se trabalham com pessoas para regenerar as paradarias marinhas e, finalmente, usar todo este conhecimento para renovar práticas. O desafio das cidades que já se juntaram ao Barras do Mar, Veneza, iremos ter a próxima conferência 24 e 25 de setembro em Veneza. Temos também Génova, acabei de vir de Génova e o Presidente da Câmara de Génova está altamente entusiasmado com o projeto. Temos também Roterdão e o Delta do Scária e também, finalmente, temos Malmo e provavelmente iremos ter também a Noruega. Portanto, estamos a criar um movimento onde há muitas cidades e cidades importantes como a Veneza a se juntarem a esta visão e a quererem contribuir, trazendo os seus problemas como cidades para que esta comunidade, esta rede que nós estamos a criar, possa depois tentar encontrar soluções. E termino com esta imagem do Rio Tejo, com os golfinhos a regressarem ao Rio Tejo. Não é claro que isto seja uma consequência da pandemia, mas é claramente uma imagem interessante que mostra esta relação que nós temos que tentar promover mais ecológica com a nossa zona costeira. E, portanto, a visão do Barras do Mar que a Paula enunciou há pouco e que eu, se calhar, já estou fora de tempo, é essa. É tentarmos usar esta visão para criar uma nova cultura, uma cultura em que possamos ensinar os novos arquitetos, os novos engenheiros, os novos designers, os novos artistas a trabalharem interdisciplinarmente. Eu estive num grupo que reviu o programa curricular no técnico, em que nós queremos que todos os alunos das diferentes disciplinas de engenharia e de arquitetura se juntem e que possam trabalhar em conjunto, já dentro da faculdade, em problemas ligados à sustentabilidade. E, portanto, termino dizendo com mais uma escultura de um artista que faz esculturas debaixo d'água, o Jason Taylor, que é a altura de nós tirarmos a cabeça e de juntarmos forças, e faço este apelo mais uma vez aqui à Ordem dos Arquitetos para tentarmos encontrar soluções e para trazermos para Portugal um dos nós da New European Bauhaus. Obrigado. You weren't there. You weren't there when cities become the home of humankind, when they built the Guggenheim or premiered the Playtime. You weren't there when humans invented concrete, when Corbusier added 5 points to it, or utopian cities had no limit. You weren't there when they built Brasilia's capital, when Bauhaus ideas were radical or Neufert was made universal. You weren't there when Eiffel Tower inaugurated, when Guernica was painted, or the Holy Family invented. You weren't there. You weren't there when architecture met the computer, when Biennale has the first visitor, or Caesar won the Pritzker. You weren't there when glass revolutioned design, when Farnsworth House was just a line, or Norman did the London skyline. But we could be there, building dreams together, inventing ideas new and radical, of art, construction, and metal, creating comfort and minimal.
and through our windows, challenge the world to see the greatest architecture of our time. Much more than a window.